aqui a gente tem algumas aplicações que podem ser feitas através desse VANT. Que seria no controle, na detecção de doenças e controle de pragas. Você pode fazer um voo para obter homogeneidade da irrigação, controle de plantas daninhas na área. Depois, isso aqui tudo eu só vou citar, mas depois, mais para frente, a gente vai ter alguns exemplos, algumas imagens, onde a gente vai poder verificar certinho como que é feito cada uma das coisas. É realizado um mapeamento das propriedades do solo também. O mapeamento é todo georreferenciado. Então, você tendo essas informações no primeiro voo, depois você pode fazer as mesmas imagens na mesma área, ele é todo com sistemas de GPS. Pode fazer o monitoramento da qualidade da água, nós vamos ver também. Detecção de fontes de poluição. E aqui, novamente, a customização de algoritmos para a necessidade de cada cliente. Então, o cliente pode contratar somente para ver as propriedades físicas do solo, para ver a incidência de praga em doença. Então, esse algoritmo vai ser criado de acordo com cada cliente mesmo. Aí, aqui, a imagem espectral, o que ela vai possibilitar para nós? Mapear todas as propriedades da vegetação, do solo e da água. Você pode obter as mudanças no crescimento da cultura, nas propriedades do solo e da água. E quando você vai fazer mais de um voo e vai obter essas imagens. Depois, quando você faz outros voos no mesmo local, você consegue ver as mudanças no sinal de acordo com a mudança que ocorreu na vegetação, no solo. Então, você consegue fazer o acompanhamento da safra, de todo o ciclo da safra, se você fizer voos temporais, acompanhando mesmo se tem algum tipo de problema, como que está o crescimento da vegetação, como que está o vigor da vegetação, a germinação. Então, possibilita otimizar todos os ciclos mesmo da cultura. Acompanhar o controle de pragas e doenças, até a colheita e a logística operacional mesmo de cada fase do ciclo. Com isso, é possível obter maior rendimento. Por quê? Porque você já está indo direto ao ponto do problema. Aqui a gente tem um exemplo onde foi capturada a imagem, foi detectado onde estava o problema, aí você já consegue ir com o equipamento lá na área, com o GPS, monitorando aonde foi detectado esse problema e fazer a aplicação direta somente naquela área onde foi detectada ou uma deficiência que precisa fazer uma adubação ou alguma doença. Então, você já consegue ir direto ao ponto e isso consegue reduzir custos também da aplicação, da pulverização. Porque muitas coisas que você poderia fazer em área total, com essa imagem na mão, você está detectando exatamente onde está o problema e pode fazer uma aplicação localizada. Então, aqui a gente tem o fluxo típico da informação que é captada através do VANT. Então, a gente tem a fotografia aqui, que foi feita da realidade aqui da área, onde tem a cultura que foi instalada. Depois é realizada a imagem espectral através desses processadores. A interpretação de safra, de solo, seja o que for que o cliente necessite, aí é feita através de softwares altamente avançados e também são muito rápidos. Esses dados você consegue obter, mesmo grande quantidade de dados e com muita complexidade, é possível fazer a interpretação desses dados em um tempo muito curto. São gerados os mapas, os relatórios e estatísticas através dessa imagem. Aí você consegue fazer a recomendação para cada fase do ciclo da cultura, desde o plantio, germinação, a fase de crescimento da cultura, onde é feito o monitoramento de pragas e doenças, até a colheita e transporte. Então, você consegue ter uma tomada de decisões muito mais firme em relação ao que foi obtido através das imagens. Então, aqui é só um exemplo de uma imagem multiespectral, que aqui a gente tem a imagem
A olho nu, a gente consegue enxergar só uma faixa da banda de comprimento de ondas, que seria a luz vermelha, a verde e a azul, que é aqui a red, green e blue. Para cada imagem que foi captada dessa, ela foi trabalhada em algum comprimento de ondas. Essa faixa visível vai de 0,4 a 0,7, que é o que a gente consegue enxergar a olho nu. Com o infravermelho, a gente consegue enxergar uma faixa de comprimento de ondas um pouco maior. Então, através do cruzamento dessas imagens e através do contraste das cores, depois a gente consegue identificar as diferenças na vegetação, no solo. É uma imagem qualitativa, onde nós vamos conseguir identificar os diferentes tipos de objetos que estão sendo analisados. Agora, aqui a gente já tem a imagem multiespectral, que é feita com um sensor altamente especializado, acoplado no vante. Esse sensor, aqui a gente consegue ver, essa faixa aqui é a luz visível, que é a que eu falei, a vermelha, a verde e azul, que a gente consegue enxergar. Quando é feita a imagem, no equipamento multiespectral, você tem a luz infravermelha que consegue aumentar essa capacidade muitas vezes. Então, a imagem é muito mais detalhada, você consegue enxergar camadas dessa imagem, e é aí que a gente consegue fazer uma análise quantitativa, diferente da imagem que eu mostrei anteriormente. Aqui a gente já consegue quantificar mesmo algum material presente no solo, quantificar a estimativa de produção, pragas e doenças. Então, através dessa imagem, que ela é muito mais profunda, cada objeto que foi representado na imagem, ele vai emitir um sinal para o satélite. Aí cada sinal ele vai ser plotado aqui. Cada sinal tem um diferente comprimento de onda, então vai ter um sinal, um sinal diferente de espectro. Quando são feitos vários voos por temporada, você consegue acompanhar as mudanças que ocorrem nesse sinal. Então, aí que você consegue fazer as tomadas de decisões. Se essas mudanças podem ser mesmo pelo crescimento da cultura normal durante a safra, ou pode ser de um ano para o outro devido a algum problema que teve no solo, devido a alguma mudança, erosão ou qualquer outra coisa desse tipo. E aí, depois de plotado cada sinal, você consegue acompanhar as mudanças mesmo que são feitas no campo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um experimento que foi feito nos Estados Unidos, onde foi feito um monitoramento por safra. Aqui, a gente vê que foram feitos 4 voos, foi feito voo em janeiro, fevereiro e 2 voos em março, acompanhando as mudanças aqui em cada área. Então, na área a gente tinha só o solo em pousio, tinha o plantio de milho, soja, arroz. E a gente consegue observar, fazer um monitoramento do estado da safra. Então, pela diferença aqui na coloração, depois nós vamos ver pela análise da intensidade da coloração, a gente consegue obter vários dados aqui nessas imagens, quanto à qualidade da germinação, quanto ao vigor, quanto ao desenvolvimento da cultura mesmo. E fazer um monitoramento dessa safra para fazer a tomada de decisões da melhor forma para cada fase do ciclo da cultura. Então, é só exemplificando aqui as mudanças que ocorrem na coloração, são as mudanças que foram ocorrendo durante esse período em que foram feitas essas varreduras na área. Aqui eu já tenho um exemplo de monitoramento de propriedades do solo. É uma das aplicações que é feita com esse equipamento. Aqui a gente tem uma imagem grande onde foi feita a varredura, e pelo contraste aqui também das cores você consegue identificar pela legenda essa cor verde mais intensa, onde ele foi aumentado aqui, é porque ele estava com uma alta quantidade de óxidos de ferro. Então, você consegue monitorar a área como um todo, e pela faixa de cores você consegue identificar onde o nível está alto e onde o nível está baixo.
E nesse caso aqui, exemplificando, para óxido de metal, no caso. Mas isso pode ser feito para a umidade do solo, para a salinidade, para o nível de poluentes do solo, para a condição da lavoura mesmo, e para o conteúdo orgânico que tem nesse solo. Então, para todas essas aplicações, nós vamos ter mapas desse tipo, com a escala. Não está aparecendo aqui, mas a escala estava aqui embaixo. Identificando através da intensidade do sinal, através da intensidade das cores, qual que é o nível que está de estresse ou de toxidez de alguma coisa.